Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um bate-papo aqui no Instagram, nosso bate-papo de segunda. E hoje eu tô até com o nome da live aqui para não esquecer, né? Vamos lá, vamos focar ou vamos soltar, né? Ah, a Cida já entrou, bem-vindos, bem-vinda Cida, bem-vindo todo mundo que tá chegando aí. O assunto, né? Eu falo tanto do fale sobre o que você quer, e aí, né? A gente tem que ficar falando sobre o que a gente quer ou a gente tem que soltar e deixar o universo trazer pra gente aquilo que a gente quer? Vamos tirar essas dúvidas hoje. Ai, por favor, né? Quem tá aí comigo, ó, tá chegando, tudo bem, pessoal que tá chegando. Perguntas, né? Vocês sabem que eu amo perguntas. Boa noite, Aline. Bem-vindos, bem-vindas. Vivi chegou, Vivi falou que ia participar e chegou. Oiê! Bora soltar, Vivi? Bora soltar, né? Então aqui, eu até coloquei o título aqui, fui buscar o título, gente, que eu não lembrava do título direitinho. Focar ou soltar, o equilíbrio entre agir e permitir. Então, né, pra onde a gente vai com isso? Eu falo tanto, né, do fale sobre o que você quer, fale sobre o que você quer. Bora fazer protocolo, a galera que tá comigo aí, né, sabe dos protocolos, da mentoria, enfim. Vamos falar sobre o que a gente quer, realmente vamos falar sobre o que a gente quer. Mas até que ponto o falar sobre o que eu quero se torna algo que impede aquilo que eu quero chegar até mim, né? Impede daquilo chegar até mim. Então vamos lá. Primeiro, vamos dar uma relembradinha no processo criativo, né? Que eu acho que até para quem tá assistindo aqui, caindo de paraquedas aqui, né? Pegou aqui ao vivo, ou vai assistir a gravação depois. O processo criativo é muito simples, né? Simples, muito simples. A gente gosta de complicar. A gente vem complicando mais ou menos uns 5 milhões de anos, desde que, né, uma figurinha chamada Hermes Trismegistus trouxe essa onda. Acreditamos que foi ele, né, porque não temos informação de nada antes dele, mas, enfim, né, ao que sabemos, né, ele foi o primeiro que trouxe essa onda de informação. E a gente gosta de complicar desde lá, né, desde lá a gente vem complicando esta informação. Então, o processo criativo... Peça e será atendido, ponto, né? Não tem complicação nenhuma, né? Peça e será atendido. Mas, como nós já falamos aqui, acho que foi a semana passada, né? Algumas lives para trás aqui, eu acabei falando da diferença entre desejar e pedir, que são coisas diferentes, né? Desejar é o que eu identifico como algo que eu quero ver manifestado na minha vida, em termos de situação emocional, em termos de algo que eu possa estar fazendo ou tendo posse, né? Ou ser, fazer ou ter. E isso é desejo, algo que eu identifico e ainda não reconheço presente na minha vida, presente ali, né, nas minhas características, enfim. Desejo. Pedido é o que eu estou a todo momento emanando, né? Sustentando, como se a gente pudesse falar assim, os nossos campos de pensamento, né, são montinhos de luz, montinhos de luz de LED, né? É um montinho de luz que está vibrando ali mais intensamente, né? O que eu estou pedindo. Então é legal a gente já entrar logo no comecinho da conversa. Desejar é uma coisa, pedir é outra, querer é uma coisa, pedir é outra. E também, como que é esse negócio de pedir, né? Quer dizer, eu identifico aquilo, eu tenho que ficar pedindo para o universo, tenho que ficar pedindo para Deus, não, tem muitas nuances aí. Lili, boa noite, bem-vinda! Bem-vindos também quem chegou aí, bem-vindos e bem-vindas também quem tá chegando por aí. Boa noite para todos. Então é legal a gente já estabelecer, né, alguns pontos de compreensão, porque isso vai clareando, isso vai facilitando um pouquinho as coisas. Então o processo criativo é simples. Peça, né, pediu, não desejou. Olha só a diferença, gente. Processo criativo não é deseja e consiga, não é sonhe e consiga, não é queira e consiga, né? Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia muito, né? Querer não é poder. E eu não entendia esse querer não é poder, né? Pra mim, não, querer é poder. Se eu quero, eu posso. Claro, posso tudo, né? Posso. Mas hoje eu compreendo melhor esses ditos populares, né? Que esse dizer, né? Querer não é poder. Minha mãe falava que eu quero isso, ó, querer não é poder. Não significa que você, não é porque você quer, não significa que você pode ter. E eu cresci com esse discurso na cabeça.
Mas hoje ele faz sentido, né? Oi, Eli, boa noite, bem-vinda, lindeza, bem-vinda. Hoje ele faz sentido. Dentro da minha compreensão do processo criativo, esse dito popular, né, o querer não é poder, faz todo sentido. Porque querer é uma coisa, pedir é outra, né? Pedir é o que eu estou emanando com os meus pensamentos a todo momento. Eu coloquei lá no canal a semana passada, se não me engano, quarta-feira da semana passada, na série de vídeos do Sala de Leitura, eu coloquei a resenha, né, o resumo ali, uma visão ali minha, um resumão do livro do Transurfing, né, do Reality Transurfing, daquele russo, né, ele é cientista físico, né, russo, Vadim Zeland. E eu achei muito legal, hoje inclusive aqui, tá, acho que tá aqui rolando nos stories aqui ainda, eu já li, né, os 5 livros, só que eu voltei, estou relendo, e agora né, eu ganhei os livros em espanhol, então eu tô lendo os livros em espanhol. Eu acabei tirando uma foto, né, logo no início do primeiro livro, que eu tava lendo hoje cedo, daquele feio de cor-de-rosa, tá aqui nos stories. Porque eu achei muito bacana a forma como ele colocou esse processo, né? Como é que o processo acontece. A energia que cria mundos, como dizem os Abraham, fluindo, 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 sem parar. A gente sabe disso, que a energia flui sem parar do não físico para nós, né? O jogo de energia não para. Mas nós temos os nossos parâmetros mentais, nós temos, né, o nosso campo mental, os nossos parâmetros mentais. A energia flui, né, a partir desses parâmetros, e o que ela vai expressar para o mundo através de mim, ela vai expressar a partir destes parâmetros. Então, isto é o meu pedir, este é o meu pedir. O que eu sustento como padrão de pensamento, o que eu sustento internamente, quando a energia flui, né, passa a partir deste filtro e expande e se mostra para o mundo que eu estou, né, expressando, é isso que vai sustentar, então, o que eu vou atrair, o que eu vou trazer de componentes colaborativos, componentes cooperativos para as circunstâncias na minha vida. Então, eu achei muito bacana a forma como ele escreveu, a forma como ele formulou ali, né? E casa muito bem com o que eu tô querendo dizer aqui. Por quê? De novo, vou frisar. Desejar, sonhar, querer alguma coisa não é a mesma coisa que pedir. Então, quando a gente coloca aqui, focar ou soltar, né? Onde eu tô aqui? Se eu tô falando sobre o que eu quero, eu estou falando realmente, estou conseguindo colocar o meu desejo, o meu querer, o meu sonho no mesmo alinhamento do meu pedido, quer dizer, o que eu estou pedindo combina com o que eu estou desejando? O que eu estou emanando para o universo em termos de pensamentos ativos, aquilo que eu falo toda hora, aquele discurso interno, aquele discurso interno que forma a minha autoimagem, aquela que reflete para o mundo, esse discurso interno combina com aquilo que eu estou desejando, com o que eu estou querendo que aconteça? Porque a gente fica nessa gangorrinha, né? Na verdade, não é uma gangorra, né? A gente fica nessa dualidade, nessa disparidade. Quando eu falo assim, por exemplo, vou pegar até os exemplos brincando, que eu gosto muito, né? O exemplo que Abraham Hicks usa no primeiro livro, no Peça Ser Atendido, na verdade nem é no Peça, acho que é lá na Chave do Segredo. Na Chave do Segredo. Eu quero um carro novo vermelho, né? Então eu falo assim, puxa, eu quero um carro novo vermelho. Ok, isso é um desejo, isso é um sonho, é um desejo, é um querer. Eu quero um carro novo vermelho. E aí eu coloco a segunda parte dessa equação. Mas um carro vermelho é muito caro. Então, o que eu mandei ali? O que eu tô produzindo, né, em termos de conteúdo mental, vibracional? Eu tenho um desejo, eu tenho um pedido, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu quero um carro novo vermelho. Identifiquei o meu carro, identifiquei o meu desejo. Ou seja, se eu identifiquei algo, se eu tenho algo como um objeto de desejo, é porque isso está disponível para mim no campo das possibilidades, ou seja, o campo beira ao infinito, e eu identifiquei algo, um carro vermelho, aquele carro, não importa a marca do carro, identifiquei aquilo que eu quero, é porque aquilo está disponível para mim. Então, existe a possibilidade daquilo vir para o plano físico. Tudo que eu identifico no plano mental, existe a possibilidade de vir para o plano físico. Mas aí eu coloco...
mas um carro vermelho é muito caro. Então, eu estou pedindo para não conseguir comprar o carro, né? Estou desejando o carro e pedindo para não conseguir comprar o carro. Por isso que é importante vocês perceberem que desejar é uma coisa e pedir é outra. O pedido é o que eu estou sustentando em termos de pensamento ativo, em termos de força mental. E assim, por mais que eu me esforce para querer o meu carro, por mais que eu visualize, faça exercícios de visualização, escreva 1000 vezes lá, eu quero o carro vermelho, eu consigo meu carro, eu quero meu carro, enfim, por mais que eu faça esse esforço todo, até querendo lá, vou tentar comprar, eu vou financiar, eu estou movimentando tudo. Se dentro de mim é mais potente, é mais intenso o pedido de não tenho dinheiro para comprar, a sensação é mais forte, se a sensação realmente está sobrepondo, eu estou lutando contra uma força da natureza e eu vou perder, eu nunca vou conseguir meu carro. Porque eu estou desejando uma coisa e ao mesmo tempo eu estou afirmando que eu não tenho condições de ter. Eu quero um carro novo vermelho, mas é muito caro. Eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero viajar, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero, sei lá, um relacionamento legal, mas os homens não sei o que lá, as mulheres papapi, papapá. Eu quero isso, mas, eu quero isso, mas. Então, o eu quero é o meu desejo. E quando eu coloco mas, é o meu pedido. Tudo aquilo que você coloca depois do mas é o que você está pedindo. E aí, quando a gente não sabe que a gente está fazendo isso, a gente cai em algumas armadilhas, que é justamente essa armadilha aqui da nossa live, né? Focar ou soltar, o equilíbrio entre agir e permitir. Quando eu não sei, né? Quando eu não conheço o processo criativo, quando eu não entendo, né? Eu acho que eu tenho que falar, né? Focar naquilo que eu quero, tenho que ficar imaginando. Por exemplo, eu gosto muito, né, do Neville Goddard, estou sempre lendo, é uma leitura recorrente que eu faço da obra do Neville, e o Neville ensina muito a imaginação. Então você vai lá e faz o seu ato imaginal, né, como ele costuma dizer, senta lá e faz a sua imaginação, aquilo que você quer, sente, identifica aquilo. E aí ele fala, faça isso por vários dias, de 3 a 7 dias, imagine aquilo que você quer, continue imaginando. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho esse tipo de orientação, ou alguns outros mestres falam, imagine o que você quer, senta lá, imagine aquilo que você quer. Às vezes as pessoas confundem, assim, achando que se eu não fizer o exercício de imaginação, mais ainda, se eu não conseguir visualizar, que é outra coisa ainda, não é nem imaginar, é visualizar, que é outra coisa, eu não vou conseguir. Porque alguns autores, inclusive, afirmam isso. Para você realizar, você tem que visualizar. Para você tem que visualizar. E não tem que visualizar. Eu não preciso ficar visualizando aquilo que eu quero. Eu identifiquei o meu desejo. Identifiquei que eu quero um carro novo vermelho. Quero um carro novo vermelho. Se eu apenas identifico uma única vez, falo, puxa, eu quero um carro vermelho. Eu quero comprar um carro vermelho. Eu adoro um carro vermelho. Se eu apenas identifico uma única vez, se aquilo... eu solto a importância, solto esse contraponto. Mas é muito caro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de comprar, não sei o que. Se eu não começo a processar um pedido oposto, né, e eu vou viver a minha vida apreciando qualquer coisa que vier pela frente, a tendência é que aquele carro vermelho venha para minha vida, saia do mundo das ideias e venha para o plano físico pelos caminhos de menor resistência, mas provavelmente virá de uma forma muito fácil. É aquilo que a gente fala assim, com coisa pequenininha é fácil, né? Se eu começar agora a falar rosa vermelha, amanhã pode crer que eu vou ganhar uma rosa vermelha. Eu pensei num bolo de chocolate, cheguei lá no trabalho, né, no café da manhã e levaram um pedaço de bolo de chocolate. Por que é tão fácil? Tanto que essa é quase uma armadilha, acontece muito isso. Aquilo que a gente não dá muita importância, chega facinho. Aquilo que a gente quer bastantão, não chega tão facinho assim. Por quê? Porque aquilo que eu quero bastantão, que não está vindo, é porque eu estou sustentando muito mais o pedido para que não venha do que o pedido para que venha.
Eu estou sustentando provavelmente um não consigo ter, não posso ter, não sou bom o suficiente, é muito difícil, demora muito, é muito caro, não sei se eu, né, se eu posso, nunca tive, ninguém da minha família teve. Ou seja, eu tenho um monte de pedidos vibracionais, ou seja, pensamentos que estão na outra ponta, né? Ou seja, aquilo que eu quero tá aqui de um lado, tá aqui no preto e eu tô aqui no branco. não vou criar ponto de vista aqui de positivos e negativos, né? Aquilo que eu quero está numa polaridade, ou seja, aquilo que eu quero está na presença do que eu quero tá ali, e eu estou na ausência do que eu quero. Um tá na luz e o outro tá na sombra. Porque o que eu desejo e o que eu peço são coisas diferentes. E o que eu desejo não se manifesta o que eu peço com os meus pensamentos, o que eu peço com o meu discurso mental. E aí, a gente consegue prestar atenção no discurso mental o dia inteiro? Não, não consegue, não dá. Mas a gente consegue perceber, a gente consegue começar a identificar o nosso humor ao longo do dia. A gente consegue perceber a nossa tendência emocional, se eu tô mais para irritada, mais para negativa, mais para reclamona, resmungona, brigando com todo mundo, tentando controlar todo mundo, ou se eu tô num lugar mais tranquilo, num lugar mental mais tranquilo. E isso faz toda a diferença, porque uma vez eu li uma frase que eu usei, né, que me marcou muito. A felicidade não é a linha de chegada. A felicidade não está na linha de chegada. A felicidade é a jornada até a linha de chegada. É o oposto. A gente acha que a gente vai conseguir aquilo que a gente quer e ser feliz quando conseguir. Não. A felicidade é a trilha que me leva para onde eu quero. Eu usei a palavra felicidade, mas eu nem gosto muito da palavra felicidade, porque eu acho que fica uma coisa meio utópica. Mas são boas sensações. Deixa eu ver aqui, que eu amo pergunta e já tem pergunta pra mim. Ju, tinha que ser a Ju vai me fazer pergunta, coisa boa. A Ju colocou assim: eu desejo um Creta, já tem um tempo. Agora, quando vejo, falo assim: eu sou a porta aberta. Já me tira da resistência e me coloca na abertura. Suaviza um pouco, né, Ju? Suaviza um pouco. Então, suavizou, beleza, tá no caminho. Que eu acabei de falar aqui agora, que eu não gosto muito de usar a palavra felicidade, porque ela parece uma coisa meio utópica. Mas deu um alívio, aliviou um pouquinho. Quando você falou, eu sou a porta aberta para esse carro chegar, sentiu alívio, pronto, o seu pedido, ou seja, a sua emanação vibracional de pensamento, combinou um pouco mais com o seu desejo. Eu quero um Creta. Melhor do que falar, ainda não chegou, né? Porque muita gente fala assim, ainda não chegou. O meu ainda não chegou, mas tá chegando. Gente, não tem contradição maior para mandar pro campo, né? Eu quero, mas ainda não chegou. Eu quero muito, mas ainda não chegou. Eu quero bastante, mas ainda não chegou. Gente, vocês ficam estancados no lugar com esse eu quero, mas ainda não chegou. Muito legal, né? Luciene, boa noite. Verinha, boa noite. Eu sou o Sol. Sol! Adri, quando vibro a falta e nesse momento a informação do oposto vem, como é que é? O que fica gravado? Quando vibro a falta e nesse momento a informação do oposto vem, o que fica gravado no pedido. Então, vamos entender uma coisa legal, tá? Nada fica gravado, tudo é movimento. E tudo é composição de vibração, tá bom? Porque às vezes a gente fala assim, caramba, eu tô negativa há tantos anos e agora, né, tá tudo acumulado esse negativo aqui, então vou precisar de uma boa dose de pensamentos positivos para poder anular todos os pensamentos negativos que eu tenho tido nos últimos 10 anos. Não precisa mesmo. Não é acumulativo, é sustentado. Não é que tem um acúmulo de pensamentos negativos e aquele acúmulo vai ficando cada vez maior. É sustentação, tá? Então, assim, ou eu estou apontando para uma direção ou eu estou apontando para outra. Pode ser que eu tenha ficado apontando para a direção do não tenho o suficiente, não sou bom o suficiente durante muito tempo, talvez a vida inteira, mas basta um ajuste de rota.
Eu quero deixar as coisas mais leves, porque eu vejo muitas pessoas num lugar assim, preciso limpar a crença, preciso limpar tudo, preciso fazer prática disso, prática daquilo. Ok, eu sou também de algumas posturas práticas, tanto que o meu programa de mentoria tem um protocolo que a gente faz individual para cada pessoa, inclusive individual, com as suas questões, as suas afirmações, suas declarações, né, individual. E tem uma parte prática ali que a gente vai movimentar tudo isso. Mas não no sentido de limpar alguma coisa, não tem que limpar nada, não tem que transformar nada, simplesmente fazendo ajustes de rota. Imagine que vocês estão sempre numa estrada. Sempre. Eu tô na estrada aqui, tô fluindo na estrada, tô indo. Só que eu tenho paisagens, né, pra cá, tem várias bifurcações, vários caminhos. Até eu sempre gosto de citar um filme, para vocês entenderem a dinâmica do que acontece. Inclusive, por isso que eu tenho gostado também do Reality Transurfing, né, porque o que o Vadim Zeland fala, né, do campo das variantes, é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, mas o filme é muito legal. O filme chama Os Agentes do Destino. Tirando a parte bacana lá, hollywoodiana, né, romântica, é legal. O filme é bacana também, né, até nessa parte. Mas o que acontece no filme Os Agentes do Destino? As pessoas têm lá, elas não enxergam, não veem, mas tem lá o agente do destino com um caderninho. Então, a pessoa tem que seguir aquela linha do destino lá, só que na realidade não é assim, né? Mas... e aí quando a pessoa muda, né? Eu tô indo para casa, de repente fala assim, eu acho que vou tomar um sorvete. Tinha todo um destino pronto ali, caso a pessoa estivesse indo para casa. De repente fala assim, eu vou tomar um sorvete. E parou e foi tomar um sorvete. Aí abre um campo todo novo de possibilidades, só porque mudou de rota. Mudou, fez uma escolha. Eu falo muito de escolha. Escolha é isso. Eu tô indo por aqui, tô indo por esse caminho. De repente eu falo, eu escolho diferente. Pronto, eu mudei de rota. Eu posso estar nessa estrada que eu tô há 50 anos, mas se eu faço uma escolha, eu mudo de rota no mesmo momento. A questão é, eu sustento a minha escolha? Eu sustento um novo pensamento? É aí onde entra, muitas vezes, que a gente tem que ter uma postura ali de mais intenção, um pouco mais de prática, um pouco de disciplina. Por quê? Eu quero um carro novo vermelho, eu quero prosperidade e abundância. A maioria das pessoas, Adri, eu quero prosperidade, quero dinheiro, quero prosperidade e abundância. Beleza, esse é o seu desejo, tá bom, tá ótimo. Seu desejo é acolhido, atendido, tudo certo. Eu quero, esse é o meu desejo. Mas e o pedido? O que está acontecendo com o pedido? Nossa, aqui tá, ganho pouco, não tenho, tá esquisito, tá escassez, tá faltando. Tá, então você tá desejando abundância e pedindo escassez, certo? Tá bom, Adri, entendi. Então tá, eu tenho que pedir e desejar a mesma coisa. Sim, desejar e pedir a mesma coisa. Tá bom, então como é que eu vou pedir abundância? Bom, como é que eu vou pedir abundância? Eu vou pedir abundância, entre aspas, né? De que forma? Apreciando coisas abundantes, boas que já estão na minha vida. Por exemplo, eu tô aqui com foco na escassez do dinheiro, mas eu tenho uma abundância de saúde, tenho abundância de amigos, tenho abundância de luz do sol. Nós vivemos num país, né, ensolarado, tem abundância de dias azuis. Vai viver lá em Londres pra tu ver, né? Vai querer um céuzinho azul, né? Eu tenho abundância de tantas coisas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou emanando sensações de abundância. Eu estou pedindo abundância. Eu estou emanando abundância. E eu nem estou falando do dinheiro, mas eu estou desejando alguma coisa. Ou seja, eu desejo abundância financeira. Eu solto a abundância financeira, o meu desejo de abundância financeira, e eu vou sustentar, né? Ou seja, eu vou focar aqui em situações abundantes. Eu vou apreciar situações abundantes. Eu vou começar a ver a abundância acontecendo em todos os lugares. Eu vou começar a apreciar essas
coisas abundantes, que acontecem na minha vida, que acontecem na vida das outras pessoas. Eu vou, inclusive, ficar feliz, porque as pessoas também estão prosperando. Eu sempre gosto de, aqui, né, empresas que eu vejo, abriu aqui um mercadinho, abriu uma loja, abriu um negócio, um restaurante e tal. Nossa, eu mando muito good vibes para todo mundo. Ai, que legal, como é que prospere muito. Ainda mais se for lugar bom, que eu vou lá e gostei, né, do produto. Por quê? Porque eu quero ver todo mundo prosperando, eu quero ver todo mundo crescendo, ficando rico, ganhando dinheiro, que é muito bom. Olha que legal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou desejando abundância financeira para mim e estou pedindo abundância financeira. Eu estou no mesmo discurso de realização. É aquilo que eu falo assim, fale sobre o que você quer no sentido da realização disso. Então, você pode sim falar sobre o seu desejo, mas perceba como você está falando do seu desejo. O que eu quero? Eu quero tal coisa. Mas eu não consigo me imaginar agora tendo isso. Tá bom, deixa de lado. Não precisa ficar forçando a barra. Não precisa ficar pensando naquilo ou falando daquilo. Mas é muito importante que você identifique a qualidade vibracional daquilo que você está pedindo, para que você está desejando, daquilo que você está desejando, para que você emane os seus pedidos vibracionais, ou seja, os seus pensamentos a todo momento, no mesmo sentido. Então, a gente fica nesse jogo, né, de eu foco, falo daquilo que eu quero. O que eu quero? Eu identifico as coisas que eu quero. Aliás, é uma das coisas mais difíceis das pessoas me responderem. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, ok, eu vou chegar aí e vou fazer a pergunta, né? Falei, vou fazer aquela pergunta para você. Já sei qual é a pergunta. Falei, então me responde. Eu quero saber o que você quer. E a pessoa virou e falou assim, Adri, sabe, eu não quero me sentir assim. Eu falei, eu não tô perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. O que você quer? Então, né, eu quero me sentir assim, porque eu não quero mais assim. Percebe? Deseja uma coisa e pede outra. Deseja uma coisa e pede outra. Toda hora, né? A gente precisa juntar as duas coisas. A gente precisa alinhar as duas coisas, né? Então, eu não preciso ficar o tempo todo falando do meu desejo. Eu posso soltar, eu posso identificar e soltar. E quando eu identifico, quando eu me lembro, que é legal também, é legal lembrar, é legal pensar naquilo, é legal imaginar aquilo, mas eu preciso realmente, é quase um tem o que, né, para eu alinhar as coisas. Quando eu penso no que eu quero, quando eu imagino o que eu quero, que isso seja no mesmo padrão de vibração da realização. Eu tenho que perceber para onde eu estou indo com os meus pensamentos quando eu estou pensando naquilo que eu quero. Senão eu estou mandando uma onda de energia para um lado e uma onda de energia para o outro lado. O Abraham deu aquele exemplo do trem, né, esqueci o nome daquilo, do trem, não é caminhonete, esqueci o nome, locomotiva, da locomotiva do trem, um trem com duas locomotivas, uma de cada lado. Então, aciona o motor para um lado, eu quero muito, eu quero isso, identifiquei, quero isso, isso que eu quero, ótimo, identificou, beleza, anota, escreve, né, faz uma afirmação, aqui, é isso que eu quero. E aí percebe durante o dia se o teu pedido de vibração, ou seja, se sua emanação vibracional está indo para o mesmo sentido ou está indo para o sentido oposto. Normalmente a gente está indo no sentido oposto, por isso que a gente fica se rasgando no meio. A sensação, muitas vezes, quando a gente quer muito alguma coisa e está emanando muito, percebendo muito a ausência daquilo, a sensação é que a gente parece estar se partindo no meio. A sensação é essa, dói tanto, dói aqui. Por que dói aqui? Porque tem uma potência gigantesca no sentido da realização e outra potência gigantesca no sentido da não realização, e a gente fica no meio. Então a gente tem essa sensação de estar se rasgando, né? Deixa eu ver aqui, eu sou Adri, tá, já li, peraí. Luciene, como identificar a teimosia da resiliência? Como diferenciar a teimosia? Boa pergunta, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Como diferenciar a teimosia da resiliência? Bom, resiliência é uma coisa que eu coloco a resiliência no lugar do conforto, quase como um conformismo, quase como aceitação.
A resiliência, ela pode ser muito boa. Qualquer uma dessas coisas, mesmo a aceitação, né, também pode ser algo que vai ser benéfico para mim, dependendo de como eu vou usar isso, né? Aceitar, permitir, reconhecer, né, abraçar, né, recolher, tudo isso, se eu sinto que eu encaixei, se eu tô naquele lugar, né, de sensações melhores, ok, tá? Agora, a resiliência naquele sentido de desistência, a resiliência naquele sentido de, tipo assim, bom, isso aqui é horrível, é péssimo, mas tudo bem, né? Tá tudo bem, vamos ficar assim mesmo, a vida é assim. Ai, olha, filha, não é, sabe, Deus quis assim, tipo, aquela coisa do conformismo. Se eu colocar resiliência no mesmo lugar de conformismo, aí eu entreguei o meu poder criativo. E tá tudo bem se tem alguém aí perto de você que tá fazendo isso, porque todo mundo tem o pleno direito de estar onde escolhe estar. Ok, que a grande maioria das pessoas não sabe que está escolhendo, mas estão escolhendo, né? Ainda estão escolhendo. Estão escolhendo, inclusive, não saber que estão escolhendo. Então, tudo é escolha. E se a gente já está num lugar onde a gente já compreende o que é uma escolha e o outro ainda não, então eu devo, inclusive, é uma questão até de postura, eu devo, inclusive, permitir ainda mais que o outro fique onde escolhe ficar. Não é fácil às vezes, porque às vezes a gente vê pessoas da família que a gente ama, né, e a gente quer ver essas pessoas melhores e mais felizes, né? Mas eu não tenho o direito de atravessar a linha do livre-arbítrio do outro. Então o outro, né, tá escolhendo o que está escolhendo, fique com as suas escolhas. Agora eu posso ficar com as minhas e não carregar a culpa aí, ok? Teimosia, daí já é interessante, né? O teimosinho é muito mais em termos de julgamento do que outra coisa, tá? Então, o que é a teimosia? Eu tô teimando ali, eu tô mantendo aquilo, tô batendo naquele, né? Sempre naquela mesma tecla. A teimosia, ela pode ser muito boa também. Como eu falei, não existe nada absoluto, tudo é relativo, o único absoluto é o todo, né? Então, tudo é relativo. A resiliência também, relativa. Se eu uso a resiliência naquele lugar de, ok, tô num momento aqui de reflexão, de reconhecer aqui, de repente manifestou alguma coisa, reconheço que é criação minha, ok, baixo a bola, seguro a onda, entendo o processo, vou buscar mentalmente, vou impactar o mental com aquilo que eu quero, ou seja, vou trabalhar o processo criativo a meu favor, resiliência, usei a meu favor. Se eu uso a resiliência naquela coisa né, aquela aceitação, como eu falo, aceitação dói, né, isso aqui é péssimo, é horrível, mas tudo bem, é a única conformismo, né, se eu fico no conformismo, aí realmente não é legal. A teimosia, mesma coisa. Se eu faço... por exemplo, vou até usar de novo o exemplo, um protocolo da minha mentoria. A gente vai, tem hora que a gente quase vai na teimosia. Faz no protocolo. Tem que fazer. O Japamala tá aqui, ó. Tem que fazer, tá na mão. O Japamala tá na mão. Tem que fazer, tantos dias, tá aqui, tem que fazer. Vou fazer meu protocolo, vou fazer. A teimosia nesse sentido de eu firmar aquilo que eu quero, eu escolho mudar, eu escolho criar uma nova autoimagem, eu escolho impactar o mundo, com outro, né, meu campo mental, eu escolho mudar, eu escolho cada dia melhor, eu escolho um pensamento melhor, ou seja, muitas vezes eu tenho que ser teimosa, né? Eu tenho que usar a teimosia a meu favor. Eu estou querendo criar uma realidade nova para mim, eu estou trabalhando no meu campo mental, mas o plano físico ainda não manifestou aquilo que no mental eu já estou frequenciando, mas ainda não manifestou, porque tem um processo de vir a manifestação. Eu olho para aquela manifestação e falo, ecos do passado, eu já estou aqui. É a teimosia, realmente a teimosia. Tem uma vez os Abraham falaram para uma pessoa, tem hora que você precisa pegar o touro pelos chifres, ou seja, eu tenho que ser um pouquinho teimoso aqui, eu vou levantar um pouco mais cedo, eu vou fazer isso que eu me propus a fazer, eu vou me movimentar, eu vou adiante, mas sem o sofrimento, né? E não precisa entrar no sofrimento, tá? Então, a teimosia, ela pode ser usada também de uma forma benéfica para me movimentar, para eu mover energia, para eu, né, ali sustentar aquilo,
Ou ela pode ser usada do lado oposto, né? Tipo assim, eu tenho um ponto de vista resistente pra caramba e não abro mão dele. Por exemplo, não é assim tão fácil, não. Eu tava num grupo e uma pessoa falou assim, não, pera, mas não é assim tão fácil, né? Não é assim tão fásil. Aí uma lá foi lá, argumentou, a outra argumentou e a pessoa continuou, não, mas não é assim tão fácil. Ela estava sendo teimosa na negação, ela não queria aceitar, entender, compreender, né, o novo que estava sendo mostrado para ela. Eu só encostei para trás na cadeira e falei, nessa conversa eu nem entro, né, porque a pessoa tá ali segurando aquela resistência. Então, cada palavrinha aí dá para ser usada tanto, né, de um lado como do outro, né, mas como eu vou usar? Eu tô usando a teimosia a meu favor? Tô usando a resiliência a meu favor, né? Ou eu tô me mantendo em resistência? Não tô abrindo mão, não tô ampliando os horizontes aqui, né? Então, tem umas coisas bem interessantes. Deixa eu seguir aqui. Brum. Estou conseguindo me sustentar mesmo quando as pessoas à minha volta estão em polaridades opostas. Percebi que ninguém pode interferir na minha vibração ou criação, somente eu. Estou mais consciente. Legal, Brum. Muito bom. Vivi, às vezes temos que esquecer o objeto do desejo, né? E buscar o bem-estar de formas diferentes no dia a dia. Isso, Ju. Olha eu, Vivi. Que eu vi a Ju aqui embaixo. É isso, Vivi. O objeto de desejo é o que eu falei, a gente pode identificar uma única vez. Tanto que aquilo que às vezes fala, nossa, pensei numa pizza. Ontem à tarde eu pensei numa pizza e quando foi à noite, meu namorado chegou em casa com uma pizza, né? Parecia até que ele estava adivinhando meus pensamentos. Por quê? Zero resistência. Identifiquei, né, o objeto de desejo, não tenho resistência, até porque pizza tá ao alcance, eu ia pegar o telefone tá aqui. Pizza tá ao alcance de um clique aqui no telefone, né? Pedir aqui no aplicativo. Não tem muita resistência. A pizza tá... não é caro, eu posso pagar... Zero resistência, ou seja, eu não tenho pensamentos, mas é muito caro, é muito difícil. Agora, se eu falar, não, eu quero, sei lá, uma comida que nem tem aqui no país, sei lá, aquele prato lá, não sei lá, daquele restaurante. Não tem, é só num restaurante lá em São Paulo, Caranguejo do Alasca, que eu lembrei agora, só lá aqueles caras, tem um restaurante lá em São Paulo que tem. Putz, eu vou ter que ir lá pra São Paulo comer aquele negócio, é caro pra caramba. Pronto, eu já comecei a colocar um monte de resistência. Não vai chegar o caranguejo do Alasca aqui na minha mão, assim, tão rápido como chegaria uma pizza. Então, não é nem esquecer o objeto de desejo, Vivi. Até vale a palavra esquecer, mas assim, é o soltar, que é exatamente isso. Eu identifiquei, o que eu quero? Eu quero meu carro vermelho, eu quero meu carro novo, é isso que eu quero meu carro novo, beleza. E aí, eu vou focar no meu carro novo, posso começar a focar, posso sentar lá, posso de repente imaginar, sento lá à noite, lá antes de dormir, começo a fazer um exercício de imaginação, posso começar a procurar, ver o carro ali, ver na internet, começar a procurar, posso ir numa concessionária, posso começar a procurar o carro, eu tô focando no meu desejo, tô focando naquilo que eu quero, mas como que está o meu emocional? Qual é o tipo de pensamento que eu estou sustentando quando eu estou focando naquilo que eu quero? Focar e pensar, ok? Quando eu estou pensando naquilo que eu quero, estou focando naquilo que eu quero. Qual é a qualidade do meu pensamento? Putz, não sei, Adri, eu penso tantas coisas. Qual é a qualidade da emoção? Tá leve. Quando você pensa assim, né? Eu vou fazer uma pequena viagem agora em outubro. Então, quando eu penso nela, eu falo, já começo até a sentir assim, ó. Começa até a sentir o, tá bom, tá legal. Ai, que legal que vai ser. Putz, olha que legal. Ai, que delícia. Quer dizer, essa viagem tá fluindo, que é uma beleza. Eu estou focando nela, ou seja, eu estou pensando nela, mas quando eu penso, a qualidade no meu pensamento é boa. Porque, no sentido da realização, porque a minha emoção tá dizendo pra mim, ai, que gostoso, ai, que legal, que delícia, nossa, vai ser muito gostoso, vai ser muito legal, ai, putz, vai ser muito legal, né? Vai ter esse lugar aqui, lugar que eu quero pra passear, ai, tem aquele lugar pra comer, é um lugar que eu nunca fui, então já tô ali, que passeio tem pra fazer, o que dá pra fazer aqui, onde dá pra ficar, já estou falando no sentido da realização. Agora, vamos supor que vou eu lá pra mesma viagem, ai, vou viajar.
Nossa, mas espera, eu vou com o dinheiro contado, né? Eu vou viajar, tudo bem. Paguei 12 vezes no cartão, parcelei. Tá, a viagem tá garantida, a passagem de hotel tá garantida. Mas eu tô dura de grana, vou ver o que eu... vou ver. Não sei. Ó, tem esse passeio. Putz, tem esse passeio. Só esse passeio custa 700, o outro passeio custa 500. Aí eu vou ter que ir num dos dois. Nos dois não vai dar pra ir, porque... O que eu tô fazendo? Como é que eu tô me sentindo quando eu tô pensando na minha viagem desta forma? Não, ó, tem esse passeio, não vai dar. Não acho que eu não vou fazer passeio nenhum. Eu só vou, faço o city tour e tá. Eu estou me negando, eu estou retraindo, eu estou, né, já criando uma linha temporal que vai chegar lá e não vou ter dinheiro. Eu mesmo tô criando a linha temporal, né? E eu tô me sentindo feliz, expansiva, alegre. Não. Né? Ah, mas eu tô feliz. Tô muito grata. Tô muito grata porque eu vou viajar, vai realizar meu sonho. Tá bom, mas você tem ainda ali uma sombrazinha ali que ainda não é aquela coisa, né? Então, perceba quando está pensando no que você quer, como você está se sentindo. Porque aí é que tá o truque, entre focar ou soltar. Se eu começo a pensar na minha viagem, né? Tem um outro negócio que eu quero fazer no final do ano que tá assim, 3 finais de semana seguidos. E eu começo a pensar, vem uma sensação, ai, putz, será? Não sei, solta. Eu solto na mesma hora. Não vou pensar nisso agora. Não vou pensar nisso agora. Eu tenho escolha, eu posso escolher, depois eu vejo. Porque quando eu penso naquilo, começa a vir, será? Vou ficar 4 semanas fora? Eu começo a pensar nas resistências, nas dificuldades, na coisa de agenda, e pula de um hotel para outro, pula de uma cidade para outra, e o deslocamento. Não. Se eu começo a pensar nas especificidades da minha viagem e aquilo começa a ficar pesado, é o momento de soltar, né? Momento de soltar. E, eu tô com mais resistência do que permissão, então eu solto. Porque quando eu solto, quer saber? Deixa, tudo se resolve. Aí eu vou para as frases padrão. Todas as coisas sempre dão certo para mim. Tudo certo. Todas as coisas sempre dão certo pra mim. Vou sentir se essa viagem realmente vai ser uma escolha boa pra mim. Tô sentindo. Tô indo. Tá, deixa. E sai fora. Só que me pergunta, onde você vai? Gente, ainda não tô na escolha ainda, Porque quando eu penso, aquilo tá pesando. Beleza. Fui dormir, uma boa noite de sono, acorda de manhã, faz uma meditação, aí tá com a cabecinha bem fresquinha, bem boazinha. Vamos lá, o que tá rolando? Quando eu penso na viagem, retrai um pouquinho aqui. O que tá retraindo aqui? Eu acho que vai ficar muito caro. Ponto de vista interessante. Tô disposta. Eu começo a analisar a resistência que tá vindo. Eu não vou simplesmente soltar e deixar solto. Naquele momento da resistência ali que aparece, eu deixo solto. Porque naquele momento a minha cabeça está pensando em muitas coisas e eu não estou num lugar vibracional naquele momento de pensar nas resistências. Mas, no dia seguinte, uma boa noite de sono, fiz a minha meditação, elevei um pouquinho, tô lá, sinto que tô numa vibe mais elevada, como os Hebram falam, subiu no disco vibracional, né, fez, um processo, de repente, sei lá, ouviu uma música, alguma coisa, sentiu que tá numa vibração legal, vai lá e analisa. É o que eles falam, inclusive, quando a gente pode fazer, nesse momento, uma roda de foco, né, que é aquele exercício, inclusive, que tá no livro Peça Ser Atendido. Aí eu vou lá, o que eu quero? Eu quero sim fazer essa viagem, eu quero fazer toda essa viagem aqui, né? E aí eu vou e começo a ver, né? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo essa resistência? Eu tô com medo de gastar muito dinheiro. Interessante. Por que eu tô com medo de gastar muito dinheiro? Por que essa sensação de eu não posso ir? O que tá rolando aqui? Eu quero fazer essa viagem, eu quero sentir, né, que isso é, né, tá em fluxo leve para mim. Eu quero sentir mais leveza quando eu pensar na minha viagem. Eu quero perceber as minhas resistências. Eu quero ver alternativas aqui para que a forma de pagamento não fique tão pesada para mim. Eu quero facilidade aqui, Ou seja, no momento que eu tô
falando do meu desejo, que eu tava falando do meu desejo lá ontem, eu senti aquele tranco de resistência, eu solto. Naquele momento não é o momento de tentar consertar a vibração. Saio fora, como a Vivi colocou, esquece, vai buscar o bem-estar de outra forma, vai levar, né, vai brincar com o cachorro, vai tomar um cappuccino, vai dormir, né, tem uma boa noite de sono, já prepara ali, eu quero ter uma boa noite de sono, acordou de manhã, se faz ali a sua meditação, faz alguma coisinha, logo cedo pela manhã, pera, vamos analisar, vamos conversar aqui, vamos sentar aqui para conversar, e aí você pode começar a se fazer perguntas, você pode começar a buscar um pouquinho a origem dessas resistências. Porque a resistência nada mais é do que pensamentos que eu tenho dentro do meu campo, que muitas vezes eu não acesso com facilidade, eles não estão ali facinho, né, assim, de acesso, mas são acessíveis, mas no meu dia a dia, né, não acesso tanto, que aí quando eu penso em alguma coisa, aquilo vem à tona. Como acontece semana passada para vocês, que num dos meus processos, né, individuais aqui, eu acabei vendo, né, vendo a minha avó materna, né, acho que foi a semana passada até que eu falei aqui na live, ou na live de quinta, não me lembro, mas que eu vi assim, direitinho, como se eu fosse criança, era pequenininha, e olhando para cima para minha avó materna, mãe da minha mãe, e ela estava falando com alguém, na hora eu não compreendi muito bem, eu só fui, tá, mas o que eu senti aqui? Eu senti como se ela estivesse falando alguma coisa pra alguém, tipo, você não pode ter tudo, alguma coisa assim, você não pode, né? É um meio você não pode ali. Mas ela não estava falando comigo, ela estava falando com outra pessoa, e eu pequenininha olhando pra cima e vendo ela falar. Passou depois, isso ficou bem marcado pra mim, até porque no mesmo dia eu já usei isso, né, como uma percepção. E aí eu fui assentando, e teve um momento que eu percebi claramente o que eu ouvi da minha avó naquela época. Provavelmente eu acessei, inclusive, a memória toda, né? Porque aí começou a clarear mais na minha mente. Quando eu não fiquei tão preocupada, tão ali tentando entender, soltei, depois a compreensão veio mais forte. E ela falava algo assim, você não pode fazer tudo o que você quer, você não pode fazer tudo o que você quer, né? E aí, pra mim foi muito interessante, porque, como assim eu não posso fazer tudo o que eu quero, né? E eu senti que isso fazia parte da minha construção psíquica, ou seja, eu era criança, escutei a mãe da minha mãe falando da autoridade máxima, né? Falando pra alguém, e ela falando, e eu captei aquilo, não, eu não posso fazer tudo o que eu quero fazer, eu não posso fazer. Acredito que ela estava falando com outra pessoa, não comigo, porque ela não estava olhando pra mim. Mas não, você não pode fazer tudo que você quer. Aquilo estava misturado ao meu discurso, que é o quê? Você pode ser, fazer ou ter tudo que você desejar. Então, vocês percebem a ambiguidade que estava dentro de mim? Então, muitas coisas eu vou e faço, mas tem outras que não. Tem outras que, né, alguma coisa ali eu não faço, não vou, não compro, não permito, não chego. Tem coisas que eu vou, tem coisas que eu não vou. Por que para umas eu vou e para outras eu não vou? Porque a vovó falava, você não pode fazer tudo o que você quiser. Aí, agora, eu vou, olho, eu falo, não, pera, eu posso fazer o que eu quiser, é uma questão de escolha. Então, se eu vou fazer ou não vou fazer, eu vou fazer pautada na minha escolha, não no discurso da minha avó. Mas aquele discurso dela tava lá dentro. Gente, eu devia ser criança pititica, porque eu lembro da imagem de ter visto ela assim, bem acima de mim. Então, eu era pequenininha, tinha uns 2, 3 aninhos, provavelmente. Então, ó, isso faz parte da minha construção. Tava lá, é um tijolinho, né, da minha construção psíquica. Tava lá. Então, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço, né? Só que agora, as minhas escolhas são pautadas nas minhas escolhas, não no discurso da minha avó, que tinha lá, né, a vida dela e criou as conclusões dela pela vivência dela, do que ela, né, vivia lá, e eu não preciso viver a minha vida pelas escolhas dela, eu posso ver a minha vida pelas minhas escolhas. Então, essa aqui é a diferença. Eu me permito, eu escolho, eu faço, né, eu pondero. Então, pera, eu vou nessa, né, eu vou nessa viagem.
Tá pesado, tá bom. O que realmente tá pesado? O que é isso? É uma resistência minha? O que tá pesando? Qual pensamento aqui que eu não tô percebendo e que eu quero perceber? Como posso perceber com clareza o pensamento que tá atuando aqui agora, tá vibrando aqui agora, para eu sentir o que eu tô sentindo? Porque eu preciso perceber se é algo que sou eu mesma que estou colocando, fruto de uma construção psíquica, né, recebida aqui de alguém, na minha construção interna, ou se é alguma coisa que eu tô sentindo no meu ser interior que eu falo, filha, vai não, que esse negócio não vai ser muito bom pra você não é bem isso que você quer. Porque tem isso também. Às vezes a gente estamos tão não acostumados a nos orientarmos pela voz da nossa consciência, né, que está sempre presente, mas a gente não confia, a gente só confia naquilo que a gente pode corroborar, né, fisicamente, aquilo que eu posso, né, só confio no que vejo, preciso ver para crer, né, aquela coisa que às vezes a gente também não dá voz para essa intuição, que você está falando, não, amadinha, não, vai para outro lugar, ou não vai para lugar nenhum. Mas isso é mais leve, quando a gente dá mais atenção, mais espaço para a nossa consciência, né, para a voz da consciência, o sussurro, né, da nossa alma fica mais perceptível, fica mais fácil da gente perceber. Se é aquela coisa, não vou não. É aquela sensação que ela entra assim e fala, não vou. Não vou, não tem argumento, não tem justificativa, você não tem vontade de justificar, você não tem vontade de explicar nada para ninguém, você não fica na dúvida. Aquela sensação, aquilo é da alma, aquilo é a consciência falando, não, foi só uma sugestão de passeio, mas não, essa não combina com o que você está pedindo. E tudo bem, e é fácil falar não para aquilo. Agora, se é algo que eu quero, que inclusive eu estou querendo e aquilo aparece, só que eu começo a ficar naquela dúvida, aí eu tenho que olhar para isso. Mas de preferência, não no momento que eu estou em dúvida. Então, para de focar naquilo um pouquinho, solta, vai para outro lugar vibracional. De preferência, inclusive no dia seguinte, depois de uma boa noite de sono, senta lá um momento quietinho e dá uma ponderadinha. Tá dirigindo, né? Dá um bom momento para analisar essas coisas quando tá dirigindo, ou tá lá fazendo alguma coisa, limpando a casa, né? Lavando uma louça, fazendo uma comidinha, a cabecinha às vezes tá, né? Tá bom, vamos lá, o que tá rolando aqui? O que eu tô pensando para estar sentindo? Uma dúvida que eu tô sentindo. Que resistência eu tô sustentando aqui? Por que eu não tô me permitindo nem pensar, nem imaginar? O que tá me segurando aqui? Então, é esse movimento que a gente pode fazer, né? Que aí aqui é o título, inclusive, da live, né? O equilíbrio entre agir e permitir. Quer dizer, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu começo a... não vou, ou eu vou com medo mesmo, vou com dúvida mesmo. Não, pera. Ou não vou, me retraio, não vou, né? Eu tenho que encontrar um equilíbrio aí, né? Entre o agir ou não, agir no sentido de fazer ou não fazer, ter ou não ter, ir ou não ir, e o permitir perceber o que é que está por trás, o que é que está comandando este meu movimento de dúvida que eu estou balançando aqui. E tudo isso tem a ver com essas construções que a gente, né, tem internas, que eu costumo chamar de as nossas construções psíquicas, que é a nossa autoimagem, aquilo que a gente expressa para o mundo. E a maior potência da natureza, né? Então, por mais que a gente... Por exemplo, pessoas que a gente percebe facilmente, uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, mas dentro de si ela ainda tem essa sensação, essa autoimagem, né, de que é obeso, está acima do peso, que é muito difícil emagrecer, já tentei de tudo, não consigo, ou seja, todo esse pensamento que é o pedir, ou seja, eu estou emanando esse tipo de pensamento e tenho o desejo de emagrecer. Cara, pode tentar fazer o que quiser, a dieta mais poderosa do universo, pode fazer, contratar personal, e academia e alimentação, vai ficar ali no eterno sofrimento do controle, quer dizer, vai ficar fazendo controle de alimentação pro resto da vida, porque não mudou a imagem interna, não mudou a autoimagem, não mudou os seus padrões internos que se expressam para o mundo. E aí você luta contra uma força da natureza. E amor, desculpa ser franca, você vai perder.
vai perder. Porque não tem como a gente lutar contra a maior força da natureza, que é a força da nossa expressão vibracional. A gente pode mentir com palavras, mas a gente não tem como mentir com vibração. Aquilo tá vibrando. E se eu não for lá alterar aquilo, né? Ou seja, perceber e fazer novas escolhas, eu vou continuar emanando sempre o mesmo padrão, né? Crítico, julgador, né? Restritivo, sempre o mesmo padrão, e quero o oposto. Então eu tô desejando uma coisa e tô pedindo outra. E eu entro em guerra, né? Uma guerra vibracional gigante. Ju, é a tal da coerência vibracional? Sim, Juju, é a tal da coerência vibracional. O que eu desejo e o que eu peço estão em coerência. Estão em coerência, manifesta. Manifesta. Eu sou o Sol, o estado... Eu sou o Sol, né? Alma. O estado atual da humanidade reflete os pedidos desse coletivo, então, né, Adri? Sim, sempre. Sempre. Só que assim... O estado atual da humanidade reflete os pedidos coletivos, sim, só que eu crio a minha própria realidade. Então, eu vejo refletido na humanidade o que eu tenho internamente. Eu, Adriana, tenho um olhar sobre a humanidade. Você tem outro. A Cris, que está aqui, tem outro. Gabi, que está aqui, Juliana, que são os nomes que eu estou vendo aqui. Cada um tem um olhar sobre a humanidade. E não existem dois iguais, né? Assim como não existe nem as digitais iguais, imagina campos mentais iguais. Não existem dois campos mentais iguais, né? Nem muito longe, inclusive, de serem iguais. Então, cada um tem a sua assinatura vibracional. E ela é composta diariamente e reformulada diariamente, tá? Não é uma coisa fixa. A minha assinatura vibracional não é uma coisa fixa. Ela está sempre em movimento, então eu sempre posso mantê-la no mesmo padrão ou eu posso alterar com as minhas novas escolhas de pensamento. Mas a minha assinatura vibracional é minha, não é de mais ninguém, e é com ela que eu vejo o mundo, tá? É com ela que eu me vejo e vejo o mundo, né? Mas sim, o estado atual, a mente de cada um, de cada ponto de consciência, e nem tô falando de humanos, tá? Qualquer ponto de consciência, o coletivo, a humanidade é feita desse coletivo. Eu costumo até falar, né? Deus é um conjunto de todos nós, né? Que é bem legal. Minha definição de Deus. Deus é um conjunto de todos nós. Que mais? Deixa eu ver aqui. Vivi, é a clássica. Tudo pode, porém nem tudo te convém. Muito bom. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então, essa também é boa, né? Como é que eu vou saber o que me convém e o que não me convém? Né? O que eu quero e o que eu não quero aqui, né? Então, é sempre bacana a gente não tô puxando a sardinha para a psicanálise em si, né? Vou usar a palavra aqui mais solta. É muito bom a gente analisar, né? Que você faça isso com auxílio de alguém ou sozinho, tá tudo bem, não tem que nada, né? Mas é muito bom a gente fazer análise, né, das coisas. Quando eu estou analisando, eu estou buscando, né, clareza, estou buscando compreensão. Então, assim, por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa, há um tempo atrás eu encontrei uma resistência chamada dificuldade, né? Ai, tô com uma dificuldade aqui, eu tô com uma resistência. Uma dificuldade, uma resistência num projeto, numa questão que eu tava trabalhando nela. E eu senti aquele tranco, parece que não ia, não vai, né? Aí, pera, cadê a facilidade aqui? O que é que tá pegando, né? O que eu tenho aqui de interno, né? Que eu não tô percebendo, que tá me dando essa sensação de que não vai, não tá fluindo, não tá indo. O que tá rolando aqui? O que tá rolando aqui? O que tá rolando? Mas eu não fiquei num lugar vitimizado, né? Ai, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Não é isso, né? É uma pergunta mesmo. Perguntas movem o mundo. As perguntas que movem o mundo, né? Então eu falei, tá ok, o que tá rolando? O que eu tenho internamente que eu não tô percebendo, mas que eu quero perceber facilmente? Que, né, eu tô com uma resistência aqui, parece que tá tudo pronto aqui e a coisa não vai, parece que não fecha, parece que as coisas não fluindo, o que tá rolando? Deixa
deixa solto, quero ter clareza aqui, né? Eu gosto sempre de falar, cadê a facilidade aqui que eu quero encontrar? Cadê a facilidade aqui? Porque eu sou uma mulher de vida fácil, então cadê a facilidade aqui? É muito legal, gente, é muito legal. Passa um tempo, não tem tempo, né? Não tem quantidade de tempo, mas daqui a pouco vem uma percepção aqui, daqui a pouco vem outra percepção ali, daqui a pouco vem uma lufadinha de, eu acho que eu vou fazer isso aqui, mas quase uma coragenzinha, né? Vem uma lufadinha de coragem, aí vai lá e dá um passo, aí depois vai ali e faz outra coisa, aí vem uma ideia, putz, vou fazer isso aqui. Aí você percebe, era a pedrinha que faltava, agora eu vou fazer isso aqui. E por quê? Eu parei e analisei um pouquinho, né? Ok, tô sentindo uma dificuldade aqui. Dificuldade é resistência. Resistência é padrão de pensamento ativo. Consigo identificar assim, facinho, facinho? Às vezes não, normalmente não. Então, vou para a pergunta. Antes de dormir, faz uma pergunta. Quero ter facilidade aqui, quero ter clareza aqui. Conversa com o seu ser interior, conversa com a sua consciência. Eu gosto muito de chamar de consciência, né? Conversa com a consciência, né? Tipo assim, conversa é a modo de dizer, né? Mas como eu posso ter clareza aqui? Como eu posso compreender o que está acontecendo aqui? Porque eu quero facilidade aqui, eu quero que isso se realize, eu quero trazer isso para a manifestação, eu quero usufruir disso, eu quero viver isso. Então, o que dentro de mim não está, né, contribuindo. Eu quero ser um componente colaborativo na realização do meu desejo. O que dentro de mim não está sendo um componente colaborativo? O que dentro de mim está sendo um componente impeditivo? Que parte de mim está indo contra isso? Porque não adianta não adianta ficar focando, sendo que aqui dentro tá aquela sensação de que eu não acredito, sou falso, não sei, cansa, dá dor de cabeça, você abandona e você desiste. Então não é para desistir, né? Inclusive é muito legal, porque o soltar não significa desistir. Eu soltei de ficar focando naquilo, de ficar pensando naquilo, porque eu sinto que eu estou envolta em resistências, então eu vou lá, sento na minha poltroninha, sento e falo, ok, vamos lá. O que está rolando aqui? O que eu estou fazendo comigo mesma em termos mentais, que eu estou colocando aqui, né? Todas essas resistências no caminho. O que é que eu coloquei aqui no caminho? Gente, é mágico, chega a ser mágico. Começa a vir um pensamento, vem uma lembrança. Eu sempre gosto de dizer assim, às vezes vem uma lembrança, como aconteceu comigo, vou pegar até o meu exemplo. Veio uma lembrança de uma imagem, de uma cena que eu vivi na infância, de certo, bem garotinha. Mas por que veio aquela imagem? Por que veio aquela cena em específico? Quantas vezes eu fiquei perto da minha avó? Quantas vezes eu interagi com ela? Quantas vezes ela falou comigo? Daquela hora ela não estava falando comigo, estava falando com outra pessoa. E eu estava observando ela falar. Por que veio aquela cena? Porque naquele momento alguma coisa fincou dentro do meu campo mental. Ou foi a primeira vez que eu ouvi, você não pode fazer tudo que você não pode fazer tudo que você quer. Foi mais ou menos assim. Você não pode fazer tudo que você quer. Talvez aquilo tenha sido a primeira vez que eu ouvi. Nossa, eu não posso fazer tudo que eu quero. Cabeça de criança, gente, com 2 e 3 anos de idade, provavelmente. Talvez tenha sido a primeira vez. E a partir daquele primeiro ponto, aquela primeira inserção daquele pensamento dentro do meu campo, que eu absorvi, incorporei, porque eu pensei e senti no corpo, incorporou, ao redor daquilo foi se criando, né, um conjunto de outras coisas, combinando com o mesmo padrão vibracional. Ela é um eixo central, ela é uma crença central. Quem já leu aí A Natureza da Realidade Pessoal do Seth, canalizado pela Jane Roberts, ele cita exatamente isso. É uma crença central. Se você derruba aquela crença central, você derruba tudo o que ela traz com ela, né? Então, essas lembranças que a gente tem, esses insights que a gente tem, muitas vezes a gente está em análise, né, em terapia, ou até mesmo nos atendimentos da mentoria, e a pessoa vem falar, não, eu pensei, mas não é muito importante. Eu falei, tudo o que vem é importante, qualquer pensamento que você tem é importante. Se você tem uma lembrança da infância é importante, uma frase que você ouviu é importante. Comigo uma coisa engraçada, depois eu encontrei o que era, mas sempre voltava na minha memória
uma coisa muito nada a ver. Eu falei, gente, mas por que toda hora vem na minha memória isso, né? Eu dirigindo, eu morava em Gramado, no Rio Grande do Sul na época, eu dirigindo, fazendo um movimento numa rotatória. Olha a lembrança, gente. E eu já adulta, não é nem coisa de construção da época de infância. Mas eu dirigindo o carro assim, eu me lembro da rotatória, virando a rotatória várias vezes. Essa lembrança voltava. Eu sempre lembrava de eu fazendo essa rotatória. Um dia eu falei, chega, a curiosidade chegou ao máximo. Eu comecei a fazer perguntas e foi fazendo perguntinha assim, puxa vida, que interessante, o que estava acontecendo, o que eu estava falando, com quem eu estava conversando, o que estava rolando, fui soltando, só fazendo a pergunta e soltando. E depois um dia veio uma lembrança interessante, estava tendo uma conversa bem interessante com uma pessoa e aquilo ficou bem marcado. Só vinha a lembrança daquela memória, daquela cena, eu dirigindo, fazendo aquela rotatória. E aí depois nunca mais veio aquele pensamento. Então assim, a nossa mente ela é um universo, né? Uma coisa inexplicável. Então, se veio uma lembrança de infância, se veio uma frase que vocês ouviam muito da mãe, do pai, de alguém, algo que você escutou, às vezes numa igreja, algo que você escutou de algum, né? Logo lá no seu primeiro trabalho, no seu primeiro emprego. Alguém falou alguma coisa pra você e aquela frase volta, ou você sempre lembra daquela pessoa, sempre lembra daquele lugar, daquela casa, sempre lembra daquela situação. Anota e pergunta, o que essa lembrança traz pra mim? O que essa lembrança significa pra mim? Porque se é algo que tá sempre ali, que você tá sempre trazendo na lembrança, e a gente tem isso direto de coisas da infância, da juventude, da vida passada, não vida passada de outra vida, em outra encarnação, mas do passado dessa nossa vida aqui, dessa linha de vida, aquilo, né, aquela lembrança que sempre vem à tona, ela é um eixo central de crença. E às vezes a gente não liga aquilo com nada e vai levando a vida sem perceber, e as respostas estão todas aí disponíveis, né? Bem disponíveis. Eu sou Adri, existe alguma forma de não deixar a vibração das pessoas não atravessarem a nossa? Sim, se você não der atenção para isso. Sim, se você permitir que o mesmo livre-arbítrio que você quer ter na sua própria vida, você permita que o outro tenha também. E assim, vibração é onda de energia. E a gente não tem como se defender de uma onda de energia, ok? Isso não acontece. Mas por que aquela onda de energia está vindo para cima de mim? Porque eu estou compatível, senão ela não viria, né? Tudo que vem até mim, ou seja, se a vibração das pessoas está chegando até você, é porque tem em você algo que está atraindo. Existe a mesma vibração em você. Eu sei que às vezes não é uma coisa muito legal da gente ouvir, tá? Mas ou a mesma vibração no sentido que você está dando muita atenção para isso, está toda hora te incomodando, né? Tá ali, tá. Então você tá na mesma frequência, né? Se eu falo assim, ai, fulano é muito chato, fulano é muito isso, fulano é muito aquilo, eu estou na mesma frequência, senão eu não enxergava a chatice da pessoa. Aí eu falo, quer saber? Aquela pessoa é maravilhosa, é divertidíssima, pronto. Sai fora, vai para outro lugar. Não deixe que aquilo fique presente na sua vibração, tá? A observação que você faz do comportamento de outra pessoa, se você fica lá observando o tempo todo, para você observar, você tem que estar na mesma linha de visão. Se você está em outro lugar, você está em outro ponto de vista, você não vai enxergar aquilo. Percebe? A escolha é sempre sua. E deixa o outro ser o que escolhe ser, né? Eu gosto de dizer que as pessoas, assim, às vezes eu falo assim, aquela pessoa, bom, ela vai continuar escolhendo o que está escolhendo, até que um dia talvez escolher algo diferente. Né? Se ela escolher algo diferente, ótimo. Se não, ótimo também. Porque o meu bem-estar não depende das escolhas dos outros, tá bom? Então não tem como você se defender, até porque você está se defendendo de alguma coisa que você mesma está atraindo para você. Então a melhor defesa, entre aspas, é não dê atenção para aquilo. É algo normal, natural. É cada um sendo cada um, né? Cada qual sendo cada qual, tá tudo bem, tranquilo. E conviva bem com você, né? E aí você vai conviver bem com as outras pessoas e não vai te incomodar. Beleza? Aí que repetiu a pergunta, né? Bom, gente, é isso, né? Olha só, já passou de 1 hora aqui do nosso papo.
Que bom, adorei trazer um pouquinho mais para vocês. E continuo aberta aqui para as perguntas, né? Essas lives de segunda, eu estou sempre trazendo o assunto de alguém que ou tá, né, mandando perguntinhas para mim, até aqui, às vezes, pelo direct aqui do Instagram, lá no grupo do Telegram também. Quem não tá no nosso grupão lá no Telegram, fica o convite para entrar lá no grupão. Aqui na bio, aqui tem no Linktree, tem todos os links lá. Tem o link para entrar no grupão. Tá, Verinha, obrigada, meu amor. Entrem pro nosso grupão lá no Telegram, pode conversar comigo lá também. Tem zilhões de áudios gravados lá também das perguntas. O que mais tem lá é pergunta respondida. E eu vou lá, muitas vezes eu tô indo lá na biblioteca buscar, mas eu gosto também de perguntas novinhas, então, por favor, perguntem bastante. Ah, que delícia! Muito bom, gente, muito bom. Adorei também. Semana que vem tem mais, mas na quinta também. Assistir de novo amanhã, muito bom, Vi. Amanhã já vai lá pro YouTube, viu, gente? A live aqui a gente mantém aqui, fica salva aqui também, aqui no feed. Mas a gente tem uma playlist lá no YouTube com todas as lives aqui na sequência, às vezes é mais fácil para assistir lá, né? Certo, pessoas? Então é isso. Para quem eu vejo amanhã, um grande beijo. Senão a gente se encontra na próxima segunda e eu tô aguardando vocês me darem perguntas pra gente continuar os nossos papos aqui, beleza? Beijo grande pra vocês, até a próxima semana. Aproveitem a vida. Beijo, tchau, tchau.